Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar sobre meditação hoje? Vocês querem aprender? Não sei se vocês vão aprender, talvez ele não esteja aqui para ensinar, mas ele está aqui para falar a respeito disso e muito mais, e até mesmo do poder na mente. É o Felipe Furian, que uma situação muito legal, através de uma amiga nossa, né? Que te indicou, e eu fiquei muito feliz por estar aqui. E falar sobre meditação, e é milenar, né? Sim. Ela vem já há muito tempo e que vem aumentando cada vez mais e melhorando, trazendo bem-estar e qualidade de vida, né, para o ser humano. Felipe, exatamente. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Obrigado, Douglas. Bom, é uma alegria poder também me dirigir a todos vocês. Obrigado pelo espaço aqui na TV Santa Maria. E realmente a meditação, que é um dos temas que o Instituto Gnosis Brasil trata, e dentro de toda a área do autoconhecimento, a meditação é um dos pontos mais centrais e mais importantes que nós poderíamos considerar dentro do desenvolvimento espiritual da pessoa. Quando se fala da parte espiritual, se refere, ou a pessoa nós nos dirigimos diretamente à consciência do indivíduo. Então, há uma diferença entre a parte que nós poderíamos chamar de mecânica e a parte espiritual. A parte mecânica independe da presença da consciência, porque é como se um robozinho funcionando, né? O que nos diferencia, por exemplo, hoje de uma inteligência artificial, como a gente vê coisas incríveis acontecendo, né, Douglas? É algo que se chama consciência. Então, isso é um dos propósitos da meditação, porque quando a gente fala em meditação, é um tema bastante difundido hoje. As pessoas falam muito sobre isso, se tornou uma palavra conhecida, se sabe que é uma técnica milenar, mas se conhece pouco sobre o propósito dela. Se conhece pouco sobre isso. Então, Douglas, o que eu trouxe aqui para compartilhar com todos nessa nossa conversa? Um procedimento, os passos, como funciona a meditação, para que através dessa informação todos possam realizar. Como eu disse, essa é uma área bastante estudada e praticada dentro da escola do Instituto Gnosis Brasil, com o propósito justamente de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, das pessoas. Trazer os passos da meditação e qual é o propósito dela, porque se nós não entendemos a necessidade de realizar essa prática, esse exercício, não se faz. Tudo que nós não vemos uma finalidade, um sentido, não existe motivação para realizar ou fazer aquilo. Exatamente. E o propósito dela? Aí nós vamos ao ponto. Nós temos algo bastante precioso que é motivo de disputa mundial. Cada um. Que é algo que se chama atenção. A nossa atenção é disputada pelo trabalho, pela família, pelos amigos e pelos problemas que se formam aí no meio desse cenário. E mais do que nunca hoje, houveram problemas. Porque hoje nós temos uma comunicação muito robusta a nível mundial. Hoje, com um celular, com um computador, uma pessoa se relaciona com muitas pessoas simultaneamente, e a quantidade de informação que se recebe também nunca historicamente se conheceu. Há pouco tempo atrás havia uma reportagem, não recordo agora de qual revista, que dizia que um adolescente, isso foi há uns 10 anos atrás, um adolescente daquela época recebia mais informações diariamente do que o rei Luís XIV na França. Fato, exatamente. E quanto mais informações se recebe, a informação ela é um material que se traduz com a mente. E é na mente que existe uma batalha que, inclusive, o mestre Samael, que é vamos dizer assim, o organizador desse conhecimento que a gente chama Gnosis, ele trata muito sobre isso nos livros de psicologia dele, Samael Aunveor.
ele comenta que a mente ela tem um problema abordado há muito tempo pelos orientais, que é o batalhar dos opostos. O sim e o não. Nós nos preocupamos com muitas coisas, criamos muitos problemas que no fim nem existem. Às vezes, situações que a gente pensa, nossa, o que vai acontecer? E não acontece nada no final das contas. Mas a pessoa passa dias se preocupando até ver que aquela sua preocupação não tinha... Antecipa os problemas. Antecipa. O resultado disso, ou o que se processa na mente da pessoa, é uma batalha. Essa batalha acontece justamente por um oposto e outro. Triunfo, derrota. Certo e errado. Sucesso, fracasso. Dor, prazer. E isso nos coloca a pensar. E todo pensamento absorve atenção. Absorve atenção. A atenção da pessoa. A atenção. A atenção. Uhum. Dizem, esse é na comunicação, eu sou formado em design, na comunicação se fala que a pessoa como é que é? Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. E todos querem ser vistos hoje. Não? Marcas, lugares, pessoas. Exatamente. E é a atenção. E claro, se eu tiro a atenção do meu jardim, morrem as flores. De fato. Por trás disso que nós chamamos atenção, se processa uma energia muito grande. É como um canal que conecta. A atenção de cuidado. Imagina, por exemplo, quando uma pessoa dá atenção para um problema, o que acontece com ele? Aumenta. Cresce. Uhum. Ele fica maior do que ele parece. E toda essa preocupação ela é gerada por uma sucessão de pensamentos. Se nós vamos analisar, eu vou chegar no ponto que eu quero, que é justamente o propósito da meditação. Sim. Às vezes, quando nós conversamos por aí na rua com várias pessoas e também com outras que chegam aos nossos cursos de autoconhecimento, a pessoa, ela às vezes nos relata, poxa, quando a gente fala sobre o pensamento desordenado, ela diz, nossa, eu penso o dia inteiro, às vezes eu nem vejo o que eu estou pensando, quando eu me dou conta, ou seja, se desenrola ao longo do nosso dia um trem de pensamentos. Essa é uma definição também que o mestre Samuel coloca. É um trem de pensamentos. É como vem um vagão depois do outro. Então a pessoa se deu conta, por exemplo, que estava pensando na avó. Só que antes da avó ela pensou no doce. Só que antes do doce ela pensou na padaria que ela foi. Só que antes da padaria ela pensou do amigo que ela encontrou na padaria. Antes do amigo ela pensou... É uma linha. É a linha do trem. É a linha do trem. E chega um momento onde o primeiro vagão passou. Só que ele não foi percebido. Simplesmente a atenção foi absorvida sem se dar conta. Por uma lembrança, claro, porque isso também absorve atenção. Então, todo o cenário da vida hoje disputa isso. E quando a atenção da pessoa sai fora do seu controle, também se perde a sua consciência. Então, sabe quando a gente conversa com alguém e a pessoa está nos escutando, mas a gente percebe que não está? Uhum. E tem muito. A gente olha e vê que ela está longe, dizendo assim, sim, O que era mesmo? Os filhos hoje, eles são assim. Pai, tu nem está prestando atenção em mim. Claro. Só que quem perde somos nós. É verdade. Porque geralmente isso coloca a pessoa em um estado de tensão. Não só mental, corporal. Ao mesmo tempo, nos coloca dentro de muitos problemas que não precisavam existir. Exemplo, uma pessoa tem uma situação na vida onde ela está com uma dívida, vamos dizer assim. A única forma dela resolver esse problema seria achando um jeito de trabalhar e conseguir dinheiro. Primeiro ato. Isso é o fato. Isso aí. Certo? Uhum. Só que quando ela vai dormir à noite, ela não tem o que fazer se não dormir. Descansar. Mas não dorme. Mas não consegue.
Por quê? Porque a sua mente está fora de controle. E por isso, a humanidade em geral hoje, falando da nossa sociedade atual, claro, extremamente informada, sofre mais do que precisava, ou que precisaria. Não seria necessário tantas enfermidades, porque as coisas começam aqui. Não seriam necessários tantas dores, tantas noites sem dormir, tantos dias que a pessoa fica amarga com um problema, que as pessoas veem e veem que ela não está bem. E às vezes é porque há uma sucessão, há um trem ali dentro, em andamento, que não para. E o propósito da meditação é parar esse trem. E você pensa muito no futuro. E o futuro traz ansiedade. Exatamente. Isso é tudo uma batalha de opostos. Quando o trem para, aparece um estado que era estudado até por Ouspensky, chamado recordação de si mesmo. Recordação de si mesmo. É muito interessante isso. A gente estuda muito dentro da Gnosis, porque o estado de recordação de si é um estado pouco ou raramente conhecido pela humanidade. Sabe por quê, Douglas? Porque é o normal estar pensando hoje, sem parar. Penso, logo existo. Sem parar. Aí existe um postulado do esoterismo que diz assim: uma pedra não pensa, mas existe. E existe outro que diz assim: a melhor forma de pensar é não pensar. Acho que todos já tiveram mais ou menos uma experiência assim. Eu vou cuidar o tempo para não perder. Cansou de pensar na solução porque não tem solução. Deitou para descansar? Claro. Deitou para descansar. Claro, porque às vezes é no silêncio que aparecem muitas percepções da realidade mais claras. O entendimento sobre as coisas. Então a meditação ela se compõe de 5 fases. O propósito dela, repito, é parar o trem dos pensamentos. Esse é um dos propósitos mais elevados, para que a mente da pessoa esteja sob o seu controle, para o seu bem, da sua saúde e também, obviamente, de todas as pessoas com quem ela convive. Então, o que passa? Os 5 passos que os orientais dizem que compõem ou que leva alguém a meditar são asana, pratyahara ou pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Viu só? Viram? Ó, são 5. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, voltaremos e vocês vão saber sobre isso. Até daqui a pouco. Isso aí. E aí, quais são as 5? Vocês sabem? Ué, poder da mente, né? Tem que prestar mais atenção. O Felipe vai falar agora para nós, tá? Vamos lá. Vamos lá. São os nomes sânscritos. Claro que a gente vai explicar o que são eles na tradução para que a gente entenda, porque os 5 passos, na verdade, se compõem, falando bom português, posição, mente em branco, ou relaxamento, que tem uma relação aí, a gente vai falar brevemente.
concentração, e a consequência da concentração é o que se chama meditação. E a consequência da meditação é o que se chama samadhi ou êxtase, que é uma palavra também que se usa para um estado onde a pessoa sente uma paz ou uma felicidade que ela não consegue explicar, porque é algo que vem de dentro. A gente vê às vezes algumas figuras de Buda com uma tigela na mão, se vocês prestarem atenção. Essa tigela de Buda, ela está voltada para cima. Isso é um símbolo, que a tigela é o símbolo da mente, esotericamente. Essa tigela, ela precisa estar para cima e vazia, porque senão ela não pode ser cheia. E do que ela é cheia? Aí vem algo interessante. Quando a mente se encontra vazia e essa tigela está voltada para cima, ou seja, os estados da pessoa, os estados emocionais da pessoa são estados superiores, ela não está metida em nenhum conflito, problema, vamos dizer assim. Então, existe um princípio divino que a gente poderia dizer que os antigos chamavam de ser, Deus, Brahma, no caso dos hindus, etc., que deposita algo dentro dessa tigela. É o tal também no Oriente chamado assim por Lao Tse. Estando vazio o recipiente, isto é cheio de algo que eles chamavam de luz no Oriente, por isso a iluminação. E que no bom português é algo que se chama consciência. É a única coisa que nos diferencia de uma máquina. É a consciência humana. Isso só aparece quando o trem dos pensamentos para. Qual é a posição? Indo ao primeiro passo para a gente não perder tempo e poder praticar isso também em casa. Qual é o primeiro passo? Escolher uma posição. Qual é a posição? Não é aquela posição com as pernas cruzadas, isso não é uma posição obrigatória para a meditação, porque a meditação é algo que se dirige à mente, não ao corpo. O corpo simplesmente precisa estar quieto. Não pode haver nenhum movimento e nenhum ruído. Então, se a pessoa escolhe uma posição, qual é melhor para nós ocidentais? Cadeirinha. Essa aqui, que inclusive nós estamos, está muito boa. Ó, viu? Tá aí. Gostei. As mãos bem apoiadas, como nos pareça mais cômodo. Pode ser aqui, pode ser sobre as pernas. As plantas dos pés bem apoiadas no solo. Os joelhos em um ângulo de 90 graus. Coluna ereta. Olhos fechados. Sem piscar, sem fungar, sem mexer as sobrancelhas, sem coçar. Qualquer movimento estático impede a meditação. Qualquer movimento, qualquer ruído. Claro que a pessoa pode preparar um ambiente, colocar uma música agradável, etc. Isso é muito importante. Porque isso nós estamos indo à parte mais simples da meditação, que é a parte física do corpo. Parar quieto é tão difícil. Eu gostei que tu falou da mente, né? É a mente, não é o corpo. Exato. O corpo é consequência. Ele precisa ajudar. Ele precisa ajudar. Quando a pessoa escolhe a posição, aí ela fica e vai ao segundo passo, que é relaxamento. Aí tu vais lembrar, Douglas, que eu falei mente em branco também. Porque as duas coisas se relacionam. Uma pessoa que não consegue aquietar a mente, não relaxa. Já viu alguma pessoa preocupada a relaxar? Não tem. E aí a gente precisa de algo que quando os orientais eles chamam esse passo de pratyahara, isso se chama observação de si. Olha que interessante. Uma coisa é a pessoa saber, nossa, eu penso o dia inteiro, é uma loucura. Mas o fato de saber que eu penso o dia inteiro não significa que eu estou observando o que eu estou pensando. Então, pegando um outro exemplo do mestre Samael, ele diz assim: agora nós sabemos aqui que nós estamos sentados numa cadeira, mas não significa que estamos observando a cadeira minuciosamente, porque são coisas diferentes. Quando uma pessoa se coloca a observar os seus pensamentos serenamente, simplesmente para ver o que está acontecendo ali dentro de si,
perceberá que eles evaporam. Se eu me dou conta do pensamento e observo que esse pensamento, que pessoa é essa que eu estou lembrando, por que eu lembro disso? Ele some. Nesse momento que a pessoa precisa fazer é relaxar. Então ela faz uma revisão do corpo, se os pés estão tensos, se as pernas estão tensas, e relaxa voluntariamente. Braços, mãos, dedos, rosto. Ela pode fazer isso todo dia, mas na meditação isso é uma fase obrigatória. E nós vamos perceber que existem muitas tensões, que nós nem sabíamos. Nossa, eu estava tensionando o meu pé. Só que quando eu descobri isso na prática da meditação, quer dizer que eu faço o dia inteiro isso. Tem? Faço o dia inteiro. E que cansa. E sem saber. E eu perco uma energia muito grande ali. Isso. Porque se para levantar esse copinho de água aqui eu preciso de energia, para tensionar um músculo eu preciso também. Com certeza. Aí a respiração nos ajuda muito. Respirar profundamente o máximo da capacidade que a pessoa tenha, de preferência dilatando o abdômen, retendo um pouco o ar, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Isso já nos leva a um segundo passo, que é concentração. É o terceiro passo, aliás, do que nós falávamos aqui, concentração. A concentração exige algo que nós falávamos lá no começo da conversa. Atenção. Porque a concentração, se eu vou te dar um suco de laranja e eu coloco uma gota de laranja nesse copo de água e te dou, vai dizer para mim, não, está pouco concentrado esse suco. O que precisa se concentrar aqui? Laranja. Laranja. O que precisa se concentrar na meditação? A atenção. Eu preciso concentrá-la. Não quer dizer que eu vou deixar de sentir o meu corpo, não quer dizer que eu vou deixar de sentir a cadeira, mas a respiração precisa concentrar-se em algo. E isso pode ser uma música ou a respiração. A gente respira o dia inteiro, porque isso é instintivo. Claro. Mas a gente não se dá conta que respira. Só o fato da pessoa colocar atenção na respiração, isso é uma ferramenta, é uma espécie de âncora para a atenção, porque ela precisa ter uma âncora. Então a gente fecha os olhos e só se dá conta que está respirando. Permanece nesse estado. Nós vamos perceber o seguinte, Douglas. Nesse momento, onde a pessoa se propõe a concentrar-se, ela é assaltada por pensamentos. Só que aí, Douglas, ela está vendo o primeiro vagão do trem. E não o último. Ou seja, a mente já estava em um estado, graças ao relaxamento, porque no segundo passo, quando a gente relaxa, a gente para de dar atenção para as coisas que já estão na nossa cabeça. Então a mente entra num estado que se chama mente em branco, ou seja, não há pensamento naquele momento. Quando eu me proponho a concentrar-me, eu seria assaltado por pensamentos, por lembranças, por coisas. E aí eu preciso usar uma técnica interessante, que também o mestre Samuel dá como uma âncora. Isso é uma prática oriental. Imaginar que nós estamos vendo o céu azul. E nós estamos olhando lá as nuvens. E passam entre os nossos olhos e as nuvens pássaros. Esses pássaros são os pensamentos, no nosso exemplo. Eu devo seguir olhando as nuvens e seguir olhando o céu e deixar que os pássaros cruzem, sem acompanhar um deles. Sem acompanhá-los. Porque quando o pensamento aparece, o problema é que eu dou atenção a ele. E quando eu dou atenção ao pensamento, seguem os vagões. Seguem os vagões e a consciência adormece. Ou se perde o estado que os budistas chamam de iluminação. Então o que passa? Quando nós conseguimos concentrar a atenção,
e nos assaltam os pensamentos, nós simplesmente fazemos consciência de que eles estão ali, mas não lhes damos atenção. O resultado será que em algum momento não aparecerão mais vagões. E aí acontecerá, ou vai irromper um estado novo na pessoa, que se chama meditação. Que quando ela chegar a experimentar, porque isso é após a concentração perfeita, estabilizada por um certo tempo. Quando irromper o estado chamado meditação, ela terá uma sensação que, com certeza, ela não conseguirá escrever em palavras. Porque significa algo que os orientais usavam, o famoso termo iluminação, porque não tem como descrever isso. É como se tivesse uma palavra no dicionário, mas não tivesse significado, porque para dar um significado para uma palavra precisa de um ponto de referência. Vidro, material feito de tal coisa. Sim, claro. Mas como é um estado que, em geral, nós não conhecemos, porque isso não vem automático, ainda mais dentro de uma cultura com excesso de informação e tanto movimento como hoje, isso não é um estado que vem de graça, isso demanda esforço. É um estado que necessita uma técnica específica, que é a meditação. A meditação, portanto, ela é um estado de consciência novo, distinto e superior, que também pode ser prolongado e que conduz ao que os orientais chamam de samadhi, que é um estado ainda mais elevado, que agora aqui até a gente não tem tempo de abordar, mas que são coisas que a gente sempre estuda dentro dos cursos de autoconhecimento que se dá aqui em Santa Maria e em todo o Brasil também. É o êxtase? Exato. O samadhi é o mesmo êxtase. É um estado, para resumir aqui de uma forma bem tosca, mas é um estado de felicidade incomparável. Incomparável. Uma alegria que quando a pessoa chega a sentir, isso é uma coisa que o mestre Samael comenta em alguns dos seus livros, ele diz assim, quando a pessoa sente isso, ela jamais voltará na sua vida a descuidar do seu desenvolvimento espiritual. Leva tempo para conseguir chegar a esse estágio? Excelente pergunta. Varia de pessoa para pessoa, porque tudo depende de que a pessoa tenha uma disciplina. A disciplina é a própria pessoa que constrói. Uhum. E tudo na vida exige esforço, né, Douglas? Com certeza. Nada se dá de graça. E disciplina. E quanto mais valor tenha, mais difícil. Então a meditação, algumas pessoas, eu não quero desanimar, claro, mas algumas pessoas demoram até 20 anos para conseguir chegar a esses estados que nós estamos falando mais avançados, certo? Mas o importante, Douglas, é que a pessoa tenha disciplina diária. Nós recomendamos 1 hora diária, no horário que a pessoa preferir. Uhum. Porque para a meditação é importante observar algo. Precisa haver predisposição do corpo. Existem momentos do dia que não é para a pessoa ficar parada, ela sabe. Mas tem momentos do dia que ela sente vontade de relaxar. Esse é o momento que o seu corpo está dizendo assim, estou disposto. Porque às vezes a pessoa acorda de manhã, o que ela quer fazer é uma atividade. Sim. Pode ser que ela acorde de manhã e sinta favorável. Isso varia. Mas se ela consegue estabelecer uma disciplina diária, se ela não consegue 1 hora, ela começa com 15 minutos diários, 20 minutos diários, aumenta para 30, segue até chegar em 1 hora. Por quê? Porque menos do que isso é muito difícil que possa aparecer o estado chamado meditação. Precisa haver um certo tempo. Agora, isso não quer dizer que a prática dos passos que nós falávamos anteriormente já não incidam na melhora da qualidade de vida da pessoa. Fantástico. Certo? Olha, estamos no finalzinho. Mas ele conseguiu colocar os 5. E outra, não é para vocês desistirem. Porque vocês viram onde é que está a paz. Tem uns que levam 20 anos para fora para conseguir. Mas eu garanto que muitos conseguem menos. Mas perceberam que é algo assim com muito fundamento e o propósito, né?
Onde tem propósito, eu digo que é verdadeiro. Felipe, nós estamos chegando no final do programa e eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem final. Sim. Mas eu quero te deixar aqui, né, que uma vez convidado, sempre convidado. É bom retornar, eu acredito que tem muita gente que vai querer que tu retorne. Tá bom, retornamos sim, com gosto. Porque com certeza tem muito a aprender também. Sim. E isso, como tu falaste, faz parte de uma qualidade de vida, do bem-estar. E o mundo está precisando disso, de parar. Parar no sentido, né, parar para poder até respirar. Porque é informação, é corrida, é isso, é aquilo. Sempre parece que já estão correndo já no futuro e não estão nem no presente. Esquece que tem presente, né? Então, uma vez convidado, sempre convidado. Obrigado, Douglas. E nesse momento, eles querem uma mensagem tua. Bom, meditar é compensar. Essa é uma palavra que se relaciona. E eu incentivo que realizem, porque já nos passos iniciais que nós falávamos aqui, de aprender a parar o corpo por alguns minutos no dia, de aprender a relaxar o corpo alguns minutos no dia, de aprender a se concentrar em uma boa música ou na respiração alguns minutos no dia, é impossível que uma pessoa não sinta melhora, e isso não demora 20 anos. Isso é uma coisa que uma pessoa consegue em questão de alguns dias com tenacidade e esforço. Certo, Douglas? Então esse é o recado que eu tenho para o pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E a você, que alguns já deve estar até meditando, ou outros meio dormindo, mas a questão é a seguinte: meditar faz bem à saúde. Meditar é qualidade de vida. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.